Fala pessoal, bom, vamos lá para mais uma aula aí envolvendo estratégias de trading, né? Já falando objetivamente aí sobre alguns padrões, algumas coisas que a gente vai conseguir operar e nessa aula mais especificamente operar o índice futuro, né? O WIN, o mini índice. O que acontece? A gente já falou sobre alguns horários específicos do dia onde acontecem mais oportunidades, né, mais claras aí pra gente. A gente vai falar agora sobre uma que é na abertura, a primeira abertura do mercado às 9 horas da manhã, quando o índice futuro abre e os papéis, as ações ainda não estão abertas, né? Então o que acontece? Ali mais ou menos às 10 para as 9 começa o leilão do índice futuro e ele vai ali até às 9 horas, 9 e pouquinho, onde ele abre. Obviamente existe uma expectativa ali de onde esse índice vai abrir, porque o dia para trás fechou, aconteceu coisas na madrugada, enfim, o mercado asiático ficou aberto, que é outro horário, o mercado da Europa já está aberto, então a gente usa algumas expectativas, alguns dados desse mercado que está aberto lá fora, para tentar prever mais ou menos ali qual seria o valor justo de abertura do índice futuro após esse leilão de abertura, né? Então a gente fez uma tela aqui na Quantz, eu vou estar mostrando aqui o protótipo dela, onde a gente vai estar calculando mais ou menos a abertura, onde esse índice futuro deveria abrir, com base em alguns dados que a gente já tem na manhã do dia, né? A gente aprendeu aí que as ações, o índice Bovespa, né, que é basicamente o produto do índice futuro ali que você está operando, é uma basket de ações ali com 60, 70 ações. Só que o que acontece? De manhã, a gente não sabe onde esses papéis vão abrir, né? Porque, enfim, cada papel tem sua particularidade, ou seja, um envolve petróleo, outro envolve minério, outro pode ser uma small cap de varejo, enfim. Então a gente tem que fazer uma conta para imaginar mais ou menos aonde esse Bovespa vai abrir. E o que a gente tem de informação logo de manhã ali que a gente pode utilizar, tá? O mercado americano, ele fica aberto mais tempo, desde mais cedo, com o que a gente chama de pré-market. Ele tem uma negociação antes do mercado americano abrir. E a gente tem ADRs de ações brasileiras funcionando no mercado americano, né? Muitas não têm liquidez, então não vale olhar, mas algumas, por exemplo, como Petro e Vale, elas têm uma liquidez interessante lá fora. Então vale a pena a gente olhar e a gente ter ideia antes do mercado abrir, antes do futuro abrir, o que está acontecendo com essas ações, pelo menos as principais. Então aqui a gente vai colocar, por exemplo, quanto que está as ações da Petrobras lá fora, nos Estados Unidos, né, a ADR. A ADR de Petrobras é um instrumento operado na Bolsa Americana que reflete o preço das ações da Petrobras, só que em dólar, né? Então a gente vai ter a variação da Petrobras no pré-mercado, vai ter a variação da Vale, esses números aqui não estão mostrando ainda o valor, porque enfim é um protótipo, tá? Você pode inclusive, se você quiser, por exemplo, no site do Yahoo, vai ter lá, mas a gente vai estar mostrando aqui, tá? Então não precisa. Mas esse aqui, por exemplo, é o valor de Vale no pré-market, olha, pré-market às 8h19 da manhã do horário de Nova York, ela está subindo 0,40. Petrobras também, que é a PBR, a ADR da Petrobras, está subindo 0,50. Da Vale, a ADR é Vale mesmo o nome, tá? Sem o 3, que a ação é Vale 3, mas a ADR é Vale. Está subindo 0,40. Então a gente olha aqui, a gente vê que as ações principais do Ibovespa, Vale e Petro, estão subindo mais ou menos 0,5% aí. Aí a gente pode olhar algumas outras coisas também aqui no próprio Investing, na parte de índice futuro, a gente vê aqui como é que está o mercado lá fora. Por exemplo, Europa subindo um pouquinho, Estados Unidos está caindo um pouquinho. Só para ter uma ideia, se não tem nada caindo muito forte ou nenhum mercado subindo muito forte. De qualquer maneira, aqui a gente vai fazer essa conta para você, vai colocar as ADRs principais, vai fazer uma conta de previsão de abertura desse mercado. Então o que acontece? O índice futuro ele fechou em certo preço. Na sexta-feira a gente viu que as ADRs, somente Vale e Petro somando, por exemplo, Vale tem ali mais de entre 10% e 15% do índice. Petrobras somando Petro 4 mais a Petro 3, ela vai ter aí também uns 10, 12% do índice. Então a gente já tem 25% do índice que a gente consegue precificar.
sendo que as duas estão subindo ali em torno de 0,5%. Isso vai fazer com que o índice futuro tende a abrir um pouquinho para cima, porque 25% dele já está mostrando que está subindo, né, no mercado. E aqui ele deu lá a previsão de abertura mais ou menos 132.500. A gente vai olhar lá, o mercado já abriu agora, mas o leilão às 9 horas ele abriu aqui, ó, 131.900. E na nossa conta estava dando 132.500 aqui em cima. Repare o que aconteceu no índice futuro aqui. Ele abriu lá embaixo, só que rapidamente ele foi para o nosso preço justo. Ó, deu 600 pontos aqui numa operação, se você entrou logo que abriu. Obviamente aqui é importante a gente dar uma olhada no fluxo, né? Aqui não deu nem susto, né? Ele logo foi lá para o nosso valor justo de 132.500. Por quê? As ações da Vale estavam subindo, Petrobras estava subindo. Aqui está o ajuste do dia anterior, ó, 132.100. Então era esperado que o mercado abrisse um pouco para cima, dado que as ADRs principais estavam para cima, algumas outras coisas que a gente usa no cálculo estavam para cima também. Então não justificava o índice abrir para baixo, né? Então o que aconteceu? O mercado ele logo se ajustou. Por algum motivo durante o leilão, algum player, alguma corretora botou ordens de venda e fez com que abrisse o índice futuro caindo em relação ao ajuste do dia anterior. O ajuste, lembra que eu comentei em outras aulas, ele funciona como uma ideia do fechamento dos papéis no dia anterior. Então, se todos os papéis abrissem no 0 a 0, o índice deveria abrir aqui, onde está o ajuste, 132.100. Só que a gente viu que as ADRs já estão mostrando uma expectativa positiva para o dia. A ADR de Vale subindo, Petrobras subindo e algumas outras coisas subindo. Então, a gente fez o cálculo, deu mais ou menos justo 132.500. Por algum motivo, alguma corretora colocou uma ordem de venda no leilão e fez com que a bolsa abrisse caindo, o futuro abaixo do ajuste do dia anterior. Eu não considero o fechamento, tá? Eu prefiro olhar em relação ao ajuste. Então, o que aconteceu aqui? Deu uma oportunidade de compra, né? Ele estava abaixo do valor que a gente calculou. Muito importante nessa estratégia é olhar se realmente tem uma variação grande em relação ao que a gente acha que é justo. Então, por exemplo, se ao invés de ter aberto aqui em 131.900 o índice, ele tivesse aberto em 132.400, por exemplo, e a gente está dando justo ali em 132.500, ele está abrindo só 100 pontos abaixo do que a gente acha que é o justo. Nesse caso é muito pouca variação, então eu não operaria, né? Eu esperaria o quê? Ou o índice subir muito e ir muito para fora do nosso preço justo para cima e aí procurar uma venda, ou esperasse que alguém, enfim, algum player de mercado vendesse muito e ele saísse de novo aqui muito para baixo, muito longe do preço justo e aí sim tentar uma compra. Então trabalharia aí pelo menos com 400, 500 pontos normalmente de diferença entre o que a gente calcula justo e o que abrir, e o preço atual ali de abertura ou logo após a abertura, para ter uma gordura ali, né? A gente sabe que o fluxo no índice, o pessoal que está comprando e vendendo influencia muito. Então, trabalha com uma gordura. E nesse caso aqui, por exemplo, se o justo está em 132.500, abriu em 131.900, a gente tem 600 pontos de diferença para o justo. Aí, de repente, vale operar. Depois que abrir, é importante acompanhar o fluxo, olhar aqueles players que a gente já comentou em outras aulas que são importantes, né? Morgan Stanley, Goldman Sachs, né? UBS. Se esses caras não estão vendendo muito. Outra coisa importante, imagina que você comprou aqui esperando que vá para o justo, só que muita gente vendendo. Lembre-se de colocar o stop e não deixar pular o stop. Importante que se você, por exemplo, comprou aqui e estopou coisa de 200 pontos, por exemplo, em 131.700, e o índice pode ter ido muito mais para baixo, de repente tem alguma outra notícia que a gente não está vendo, né? Então, importante usar o stop se não estiver indo para o valor justo. E outra coisa, essa estratégia é uma estratégia para você fazer uma entrada ali entre 9 e 5 no máximo ali, são os primeiros 5 minutos no mercado, e a partir das 9h15 ele não foi para o justo, já sair. Por quê?
partir de 9h30 começa a ter muita notícia no mercado, a gente olha aqui no Investing, por exemplo, normalmente no calendário econômico, né, quando a gente vai lá, e a gente já falou sobre isso nas aulas, Nova York, por exemplo, é um mercado que ele tem muito número para sair normalmente às 8h30 do mercado de Nova York, que é às 9h30 do Brasil. Então, se não funcionou aqui até 9h15, 9h30 já vai ter número econômico saindo. Então, muito importante de ver, tá? Outro checklist, Brasil, às vezes, ele solta números econômicos às 9 horas. Hoje não teve aqui às 9 horas, mas às vezes tem número, por exemplo, de vendas no varejo, número de IPCA saindo às 9 horas. Então, esse número ele pode impactar naquela realidade do cálculo, tá? Então, lembre-se que a gente está utilizando o cálculo ali para dados do dia da pré-abertura de Nova York. Só que às 9 horas, se sair algum número econômico, ele pode mudar aquele número que a gente está olhando. Então, mais um checklist. Nessa estratégia, eu não operaria se tiver número econômico saindo às 9 horas. Então, na própria plataforma Quantitative lá, você vai ter o calendário econômico, né, exatamente aqui nessa parte lateral do calendário, vai estar mostrando aqui todas as informações de calendário econômico para aquele dia. E aí você fica atento para não operar se tiver número novo saindo entre 9 e 9h30, porque isso vai afetar muito aquele preço de Vale e Petro que a gente está olhando antes do mercado abrir, porque entra uma nova realidade, né? Então o ideal é o quê? A gente já está conseguindo ver o pré-mercado de Vale e Petro, e a gente está sem novidades, né? Sem nenhum número no calendário econômico para sair. Então, nesse caso, vale a pena operar. E aí, por exemplo, aqui, ó, nesse dia a gente viu ali no calendário econômico, né, que não tinha nenhum número, voltando aqui, ó, não tinha nenhum número às 9 horas, só tinha número que saiu às 8. Então, às 8 não tem problema, porque ali às 9 a gente já está olhando o preço de Vale e Petro no pré-market e outros índices também, que já provavelmente já digeriu aquele número que saiu às 8. Então, evitar só se tiver calendário econômico entre 9 e 9h30, porque aí realmente impacta demais. E aí, você vê aqui que no dia de hoje, por exemplo, né, em questão de minutos, aí, se a gente colocar no gráfico de 1 minuto, entrando aqui às 9h02, por exemplo, 9h01, 9h02, logo ali às 9h05, coisa de 3 minutos, ele já foi ali para o nosso justo, já dá para pegar ali 600 pontos. Então, acho que é isso. A gente vai olhar o valor justo de abertura na plataforma Quantitative, ela já vai estar dando o cálculo ali, envolvendo as ADRs de Vale, Petro, nos seus devidos pesos que ela tem no índice. Vai olhar também como que está o mercado americano na abertura, né? Se está caindo muito, vai colocar mais uma variável na conta. Então, a gente vai fazer essa conta do preço justo e lembrando que só vale entrar se realmente o índice estiver abrindo fora, bastante fora daquele preço justo, coisa de mais de 400, 500 pontos aí para cima, já dá uma gordura melhor para a gente pegar essa volta aí para o preço mais justo de abertura. Valeu?